Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e dessa vez atendendo a diversos pedidos em nossas redes sociais, vamos voltando com nossos palpites diários aqui no YouTube. Foi inúmeros pedidos para que a gente voltasse com esses palpites que vinham ajudando muita gente e a gente não tinha essa noção tão grande. Então agora a gente veio para ficar, vamos voltando, vamos na ativa e vamos começando num dia, numa sextona que tem muitos jogos bons. Tem jogos na Alemanha, jogos na Áustria, na Dinamarca, na Holanda e na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao primeiro jogo do dia. Düsseldorf e Darmstadt. Jogo válido pela Bundesliga 2, aqui a gente chegando praticamente nas últimas rodadas da competição alemã, da segunda divisão alemã, e a gente tem um jogo do Darmstadt que está aqui brigando pelo acesso, junto com o Bremen e o Hamburgo e o São Paulo. Darmstadt hoje é o atual segundo colocado, já estaria subindo para a primeira divisão na próxima temporada, mas ainda tem jogos. Pega um Düsseldorf que está ali na 10ª posição, sem muitas chances nem de queda, nem de acesso. Para esse jogo, galera, é a característica do campeonato alemão que a gente tem que manter: jogo para gols, até porque a gente tem um Düsseldorf que nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais. É uma equipe que não tem muitas aspirações no campeonato, então joga por jogar, e isso é muito interessante para o mercado de gols. A mesma coisa está acontecendo com o Darmstadt, que nos últimos 5 jogos, em todos eles, a gente teve 3 gols ou mais. E o Darmstadt, como eu falei, vem brigando pelo acesso diretamente, hoje é o segundo colocado, joga fora de casa e precisa muito dessa vitória. Sem falar também que os confrontos diretos entre essas equipes, principalmente os últimos 3 jogos, a gente teve a prevalência de 3 gols ou mais na partida. Então, galera, para esse jogo não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,63 e uma cotação muito boa para um time que vem de 5 jogos sem derrota, sendo 2 vitórias e 3 empates, com muitos gols, contra a equipe do Darmstadt, que vem brigando ali com o Bremen ponto a ponto para essa classificação à Bundesliga. Então, um jogo que tem a tendência de ser muito interessante, de muita trocação, principalmente que o Darmstadt tem que sair pro jogo e o Düsseldorf não tem muito o que fazer na competição, então deve jogar mais solto, deve jogar para cima, e o Darmstadt também deve vir para jogo. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para Düsseldorf e Darmstadt. Passando agora para Amstetten e Juniors, jogo válido pela segundona austríaca, onde a gente tem o Amstetten ali em quarto com 48 pontos e o Juniors em último com 19 pontos, praticamente rebaixado, não consegue apresentar um grande futebol nessa temporada, mas ainda assim é um jogo para gols, até porque é característica da segundona austríaca. Sem falar que o Amstetten nos últimos 5 jogos, em 3 deles a gente teve 3 gols ou mais. Já o Juniors nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos a prevalência de 3 gols ou mais nos seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, dos últimos 5 jogos, apenas a gente não teve 3 gols ou mais, na qual a gente já teve jogo com 4, 5 ou 6 gols. E a gente tendo um Amstetten que tá ali, ainda querendo sonhar, muito distante, mas pode sonhar ainda com acesso, contra um Juniors que não vem nada bem, o último colocado, apesar de uma boa vitória no último jogo, é uma equipe que não consegue ter grandes aspirações nessa competição. Por isso, mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,55, é o nosso palpite para esse jogo. Até porque a gente está falando de uma equipe que tem 54 gols marcados e apenas 29 sofridos, que é o caso do Amstetten, que vai jogar dentro de casa contra a fraca equipe do Juniors, que já tomou 67 gols em apenas 27 partidas. Ou seja, uma equipe muito vazada contra uma equipe que tem um poderio ofensivo muito forte. Ou seja, tendência claríssima de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Rapid Wien e Lafkenise, outro jogo dessa segundona austríaca, um campeonato muito bom para essa tendência de gols. E aqui a gente tem o Lafkenise ali praticamente na mesma posição ali do Amstetten. Hoje o Lafkenise é o quinto com 46 pontos e o Rapid Wien ali em décimo com 29 pontos, ainda brigando contra a zona do rebaixamento, pois está a apenas 5 pontos de distância do primeiro colocado dentro da zona. Para esse jogo, galera, eu vejo um jogo de muita trocação de duas equipes que vão para jogo, principalmente por o Rapid Wien não
não vir numa sequência muito boa e o Lafitnis ser ao contrário, já vim de 2 vitórias seguidas. Sem falar que os últimos 5 jogos do Rapid de Viena, em 4 deles a gente teve a prevalência do ambas marcas, ou seja, é uma equipe que faz muitos gols, mas também toma muitos gols. A mesma coisa está acontecendo com o Lafitnis. Nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos ambas marcam. A equipe vem numa sequência muito boa, mas vem de 2 empates nos últimos 5 jogos. Vem vencendo, mas vem empatando, ou seja, vem tomando gols e vem fazendo gols. Sem falar que o confronto entre essas equipes, nos últimos 3, em 2 deles também tivemos um ambas marcam no placar. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo de 2 equipes que teoricamente têm ambições ainda na competição. O Lafitnis, se ganhar, pode continuar sonhando com o acesso, dependendo de alguns resultados, e o Rapid de Viena é extremamente importante uma vitória para ficar mais longe cada vez mais dessa zona de rebaixamento. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Rapid de Viena e Lafitnis. Passando agora para Skillborg e Randers, jogo aqui que vale a disputa de título ali no campeonato dinamarquês, mas para essas 2 equipes mais disputa de competições internacionais. Nesse momento, o Skillborg, que veio da 2ª divisão na temporada passada, é o 3º colocado. Precisa muito dessa vitória porque hoje está segurando uma vaga na Conference League na fase de qualificação. Já o Randers precisa vencer para tentar buscar essa vaga na Conference League e encostar no seu adversário. Então, um jogo extremamente importante para as 2 equipes. Por isso, tendo em vista essa perspectiva e a perspectiva de gols do campeonato, até porque o Skillborg, nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente teve 3 gols ou mais. Já o Randers, nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentaram, dos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais, galera, não tem outra alternativa para um jogo extremamente importante para ambos. Não tem outra alternativa, senão mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,62, porque são 2 equipes que estão ali brigando diretamente por uma vaga em uma competição internacional. Algo extremamente importante para ambos, principalmente por Skillborg, que vem de uma 2ª divisão na temporada passada e já vem ali pegando uma vaga em competição europeia, ficando atrás apenas dos grandes da Dinamarca, que é o Copenhague e o Midtjylland. Ou seja, muito importante. Skillborg joga dentro de casa, mas o Randers estava na Conference League dessa temporada, é uma equipe que já tem uma casca e também briga muito forte por essa vaga. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite nesse jogão na Dinamarca. Passando agora para Eredivisie, jogo Excelsior e Breda, jogo válido ali pela segundona da Holanda, última rodada, onde ambos estão ali na faixa de playoffs. O Excelsior já está classificado, joga para cumprir tabela e saber quem vai ser o seu adversário, e o Breda joga ainda por um empate para conseguir matematicamente a sua classificação, ou seja, jogo importante para ambos, até porque o Excelsior, quanto mais alto ficar, vai pegar um adversário teoricamente mais baixo, e o Breda não pode perder, caso contrário, pode ficar fora dessa faixa de playoffs. Jogo da Holanda, jogo de gols, jogo de 2 equipes que precisam da vitória, tendência maior ainda. Sem falar que o Excelsior, nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Breda, nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentaram em todos os últimos 5 jogos, chuva de gols, chuva de placar alto. Então, tendência qual é? Mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 para 2 equipes que sempre brigam na parte de cima da tabela da Holanda. São 2 equipes que vão para os playoffs, na minha opinião. Acho muito difícil o Breda ficar fora, mas tudo é possível, então por isso acredito que deve ser um jogo para gols, até porque para o Excelsior é interessante tirar um adversário direto dessa briga nos playoffs, e pode ser essa a tônica do jogo, uma tônica de muitos gols, como é tendência do campeonato holandês. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Excelsior e Breda. Passando agora para Jong, Ajax e Graafschap, outro jogo dessa segundona holandesa, onde a gente tem aqui o Jong Ajax também já classificado para os playoffs e o Graafschap brigando com o Breda por essa última vaga, que vale a última vaga para a primeira divisão holandesa. Outro jogo com a claríssima tendência de gol, claríssima, até porque a gente tem a equipe do Jong Ajax em campo, uma equipe que faz muitos gols, vem de uma vitória de 6-1 no Velo, 2-2 com Roda, 4-1 no Oz, uma equipe extremamente over, que nos últimos
últimos 5 jogos, 4 deles a gente teve 3 gols ou mais em suas partidas. O Graxape vem em oscilação muito grande, mas ainda assim é uma equipe muito boa para o mercado de gols, até porque nos últimos 5 jogos em 3 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, apenas não tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. Por isso, não tem outra alternativa senão mais de 3.0 gols. A odd está na casa de 1,50 e é uma alternativa porque é um jogo que tem uma tendência tão grande de gols que até o 2,5 está muito baixo. O 2,5 está com a cotação de jogo de 1,5, de tão baixo que tá. Porque são duas equipes muito fortes, duas equipes que fazem muitos gols e duas equipes que vão brigar ali, que têm ambições. O João Gajax, dependendo da vitória, pode dar uma escalada e pegar um adversário teoricamente mais fraco, e o Graxape pode entrar ali na última vaga para os playoffs. Então, um jogo extremamente interessante para ambos e com tendência claríssima de gols. Por isso, mais de 3.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogão. Passando agora para Oz e Maastricht, outro jogo dessa segundona holandesa, jogo que não vale tanto para ambos, até porque não temos rebaixamento nessa segundona holandesa, então jogo para cumprir tabela e jogo que, claro, como é para cumprir tabela, alguns devem ir para o jogo para mostrar serviço para a próxima temporada, então um jogo que tem uma tendência de ser muito interessante para o mercado de gols, até porque é a característica do campeonato holandês. Sem falar que o Oz nos últimos 5 jogos, em apenas um, a gente não teve 3 gols ou mais. Já no caso do Maastricht, nos últimos 5 jogos em 3, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos a predominância de 3 gols ou mais. Então um jogo que não tem muita importância para ambas as equipes, mas para os jogadores pode ser muito interessante, pode ser muito proveitoso. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo, que tem uma tendência de gols, até porque é a característica do holandês. São duas equipes que vêm oscilando muito na competição, tanto que estão na parte de baixo da tabela, mas que ainda assim fazem e tomam muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para a Bélgica, Charleroi e Genk, jogo que vale aqui a disputa pela Conference League, onde a gente tem o Genk ali em segundo com 32 pontos, a 2 pontos do Gent, primeiro colocado nessa disputa da competição europeia, e o Charleroi ali em quarto com 27 pontos, precisa muito vencer para continuar na briga. Ou seja, jogo que vale muito para ambas as equipes e jogo de outra competição com a tendência altíssima de gols. Até porque o Charleroi nos últimos 5 jogos, em apenas um, não tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Genk, nos últimos 5 jogos, também tivemos 3 gols ou mais em 3 partidas disputadas das últimas 5. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos 3 gols ou mais. Ou seja, jogo com muita cara de gol. Então, por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,70, uma cotação muito boa para uma competição que tem uma tendência muito grande de gols. Sem falar também que a gente está brigando aqui por uma vaga única. O Charleroi, caso perca ou empata, praticamente está fora dessa disputa, então para o Genk é muito interessante esse resultado, mesmo jogando fora de casa, e para o Charleroi muito mais, até porque joga dentro de casa contra um adversário direto, e se quer jogar uma competição europeia na próxima temporada, vai precisar vencer, vai precisar sair para o jogo. E são duas equipes com claríssimas tendências de gols, como mostram os últimos resultados. Então, por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogão na Bélgica. Passando agora para Lille e Mônaco, jogo válido pela Ligue 1, primeira divisão francesa, 36ª rodada, onde a gente tem o Mônaco ali em quarto, com 62 pontos, brigando pela Champions League. Hoje está na Conference, mas brigando ainda por Champions League, enquanto a gente tem o Lille ali em décimo com 51 pontos, sem grandes ambições no campeonato, apenas para cumprir tabela. Mas jogo de duas equipes grandes ali da França e que promete fazer um páreo duro, principalmente o Lille, até porque o Mônaco precisa muito pontuar. E é um jogo que eu vejo com a tendência de gols, até porque o Lille nos últimos 5 jogos, em 3 deles tivemos 3 gols ou mais. Já o Mônaco também nos últimos 3 jogos dos 5 últimos disputados, também tivemos 3 gols ou mais.
E nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 3 gols ou mais. Quando não acabou 3-0, a gente sempre teve a predominância de 3 gols ou mais no confronto. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,88 é o nosso palpite para esse jogo, porque a gente está falando de um Mônaco em quarto lugar ali, sendo caçado por Nice, Strasbourg e até pelo Lyon, mas que olha para a parte de cima da tabela ainda sonhando com a Champions League. O Lille, por não ter muitas ambições, pode querer atrapalhar isso, pode querer dificultar a vida da equipe francesa, então acredito que deve ser um jogo com uma boa tendência de gols, porque o Mônaco precisa muito da vitória e o Lille joga apenas para cumprir tabela, sem grandes pressões, sem grandes pretensões também no campeonato. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,88 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para último jogo do dia, Vila Nova e Náutico, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Náutico em sétimo com 7 pontos e o Vila Nova ali em penúltimo com apenas 4 pontos. Jogo de competição travada, mas que ainda costuma sair 2 gols ou até mais em suas partidas. E sem falar também que o Vila nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Náutico nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, mas quem quiser ali esperar 5, 10 minutos de bola rolando, já pega 1,50, uma cotação mais aconselhável na nossa visão. Até porque a gente está falando de um Vila Nova que vem entregando os resultados nos últimos minutos, vinha vencendo o Tombense, vinha vencendo o Londrina e acabou tomando gols nos minutos finais, e vai pegar um Náutico que vem de 4 jogos de invencibilidade, vem de ser campeão no seu campeonato estadual. Então um jogo que tem uma tendência boa para pelo menos 2 gols na partida, como é a característica do campeonato da segundona do Brasil, e jogo de duas equipes que devem jogar travadas, truncadas, mas quem abre o placar necessariamente força a outra a sair pro jogo, e o Vila precisa muito da vitória, até porque precisa tirar a pressão do seu treinador, que não vem de bons resultados desde o campeonato estadual. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5, 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e fiquem agora com os bilhetes prontos. Valeu!